Olá, ouvintes da Rádio Mundial. É com grande prazer que estamos aqui novamente para mais um encontro com o professor Laércio Fonseca. É com grande carinho que agradecemos à Rádio Mundial por essa oportunidade e agradecendo a todos aqueles que trabalham por este evento acontecer. A nossa equipe aqui em Limeira do Espaço Caminho da Luz, que trabalha incessantemente para que todos esses eventos possam estar ocorrendo em nosso trabalho. Agradecendo ao Tomás aí na técnica, que sempre está com a gente, nos auxiliando neste trabalho. Muito bem, vamos começar então a responder os nossos ouvintes e a primeira pergunta do dia. Professor, gostaria de saber se no plano astral existem espíritos de crianças e se uma criança morrer em condições de vícios, por exemplo, se elas ficam também perdidas no umbral ou se são amparadas por espíritos de luz. Bom, tudo vai depender da idade dessa criança. A primeira pergunta é: morre uma criança, vamos supor, até os 9, 8 anos de idade, aqui na Terra. Quando ela retorna para o astral, ela está muito próxima, da alma antes de reencarnar, da estrutura que ela tinha antes de reencarnar. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela passa poucos meses, se readaptando, se reestruturando, e em breve ela assume a personalidade anterior dela, aquela personalidade que ela tinha antes de reencarnar. Ok? Então, as crianças, elas existem por muito pouco tempo no plano espiritual. Muito pouco tempo mesmo, tá? As crianças não vão ficar 10, 20, 30 anos para se tornar adultos no plano astral. Não, não. Isso não acontece. Isso acontece com o corpo biológico nosso aqui, que tem um tempo hábil para se desenvolver, para se amadurecer e tudo mais. Mas o corpo espiritual não, né? Assim que essa criança morre, poucos meses depois, ela já vai readquirindo a personalidade anterior que ela tinha antes de reencarnar. Ok? Muito bem. A segunda pergunta que você embutiu na sua pergunta foi: se essas crianças possuem alguns vícios, se elas ficam perambulando pelo umbral também durante muito tempo. Isso é verdade, porque veja bem, tem muitas crianças com vício de crack, essas crianças que ficam em sinaleira, ficam cheirando cola, são crianças aí muito jovens mesmo, às vezes crianças de 10, 11, 12 anos, ok? Então veja bem, é óbvio que quando esses espíritos morrerem, essas crianças morrerem, os seus espíritos, né, passarão por amparo, sem dúvida nenhuma. Ninguém fica desamparado no plano espiritual. E esses espíritos, então, receberão auxílio do plano superior e, em breve, esse ser vai se desestruturando e vai assumindo a personalidade anterior. Ok? Então, as crianças têm, sim, um tratamento diferenciado no mundo espiritual. Elas são tratadas de uma forma diferente dos adultos que têm consciência e fizeram todas as suas decisões de vida aqui por consciência. As crianças não, elas tiveram muito pouco tempo para ter um padrão de consciência aqui na Terra para poder ser julgado, principalmente essas crianças muito jovens, né? Tá ok? Então é bem por aí. Agora você já fica com 14, 15, 16 anos, 17, 18, aí é outra história. Aí as crianças já não são mais crianças, né? Eu considero que acima de 15 anos não é mais criança. Hoje em dia, numa sociedade moderna como nós somos, todo mundo sabe a diferença entre o certo e o errado muito bem clara, tá? Muito bem. Então é mais ou menos por aí. As crianças sim são amparadas, elas não ficam naquele umbral pesado, não, elas já são recebidas, são amparadas, são auxiliadas e, com o passar do tempo, elas assumem a personalidade do espírito anterior. Segunda pergunta, professor. Os outros planos espirituais sentirão os efeitos de uma guerra nuclear? Há como evitar ou minimizar o sofrimento por ocasião de um resgate kármico, fazendo-se boas ações ou caridade? Bom, dividir essa pergunta em duas também, tá?
Professor, os outros planos espirituais sentiriam os efeitos das guerras nucleares ou da explosão de armas nucleares? Bom, veja bem, uma explosão nuclear, ela afeta sim, ela perturba bastante o corpo espiritual. O corpo espiritual, veja bem, vamos supor que uma pessoa, ela está bem no centro de uma explosão nuclear. Ela sofre essa explosão nuclear, seu corpo é totalmente despedaçado e desintegrado. E como é que fica o seu espírito? O seu espírito sofre sim muitas desestruturações que após a morte serão levadas aos hospitais espirituais, elas são resgatadas pelo plano espiritual, levadas nas cidades astrais e lá ficarão nos hospitais sendo trabalhadas e curadas com alta tecnologia do mundo superior para reestruturar, né, o corpo astral que ficou também muito perturbado pela ação de armas deste calibre. Tá, ok? É muito diferente de apenas um tiro, a pessoa morre com um tiro. Mas uma desintegração nuclear, quando se você está no centro da explosão, se você está bem ali naquele foco da explosão, onde a temperatura chega a milhões de graus centígrados, sem dúvida nenhuma ela afeta sim o corpo astral, mas não a ponto de destruir totalmente o corpo astral, né? Porque o espírito, né, ele carrega vários corpos, né? A consciência tem várias vestimentas, ok? E a vestimenta astral, ela é muito maleável e ela pode ser consertada assim, depois de um tempo, pelos engenheiros siderais ou que você pode chamar de médicos espirituais, né? Que usando de vasta tecnologia a seu serviço, corrige os defeitos do corpo espiritual. Agora, porque você fala dos planos astrais, aí é diferente, porque os planos astrais, a cidade Nosso Lar, por exemplo, que está muito alta, ela está mais ou menos a 500 quilômetros de altura, praticamente fora da atmosfera terrestre. Tá? E as armas nucleares, elas são programadas para serem detonadas, as mais modernas hoje, a cerca de 2.000 metros de altura, tá? Sobre uma cidade, sobre um alvo específico. Então, ela explode muito longe daqueles níveis astrais, das cidades astrais. Então, certamente, né, elas não afetariam diretamente o plano astral, ok? As cidades astrais. Agora, centros umbralinos, né, toda essa cidade, porque fica na superfície terrestre. Mas os alvos serão grandes cidades, os alvos serão grandes alvos estratégicos, né? E as cidades umbralinas, os centros umbralinos estão distantes, né? Estão na superfície terrestre, mas estão distantes de grandes cidades, né? Embora muitas almas, muitos espíritos vagueiam pelas grandes cidades, né? Então, afeta sim, mas não a cidade lá em cima, lá no alto, quem está lá naqueles planos superiores, que é muito mais acima da atmosfera terrestre, ok? Porque é só você pensar, né, que o Sol, por exemplo, o que é o Sol? O Sol são milhões de bombas atômicas explodindo a cada segundo, né? E mandando energia e radiação para o espaço de todas as categorias. E isso não está afetando as cidades astrais, né? Mesmo que o Sol esteja longe, mas a radiação chega com bastante intensidade, mas o plano, as cidades têm proteção. As cidades criam cúpulas específicas para proteger as cidades astrais dessa radiação, que seria perniciosa ao espírito ou toda a estrutura montada nesses planos superiores de formas de vida nessas dimensões. Tá? Então é bem por aí, ok? Bom, deixa eu dar um recadinho para todos vocês. Em abril, nós estaremos, né, com uma atividade aí em São Paulo, no espaço Consciência Cósmica, com 2 conferências que nós convidamos todos vocês para participar conosco, né? No dia 1º de abril, sábado, às 19 horas, não é mentira, tá? Não é mentira, não é 1º de abril, não. Nós vamos ter uma palestra Como Ser Feliz nos Dias de Hoje, tá ok? E já no domingo, dia 2/4, às 10 horas da manhã, no sábado é às 19, tá? E no domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma palestra com o tema Abduções Extraterrestres, ok? E já no dia 8 e 9 de abril, aqui no nosso ashram da cidade de Limeira, nós vamos ter um encontro onde nós vamos estar falando sobre as canalizações e mensagens dos mestres orientais. Tá? Então,
você poderá participar conosco e compreender como os mestres indianos, os mestres chineses, canalizam mensagens especiais através do professor Laércio e através de alguns médiuns aqui no Brasil, ok? Então não percam este trabalho que eu tenho certeza que vai trazer muito subsídio, muito material para suas pesquisas espirituais e sua jornada espiritual aqui na Terra, ok? Então vamos lá. Terceira pergunta de nossos ouvintes. Professor, se o mundo está recebendo bilhões de novas almas, como seria explicado o karma dessas almas, uma vez que muitos jovens e crianças estão sendo mortos? Foi escolha do espírito ou já vieram com o karma de outras vidas? Bom, eu já expliquei em algumas palestras minhas, já disse em algumas palestras minhas que cerca de 6,5 bilhões de almas hoje encarnadas na Terra estão na sua primeira encarnação em nosso planeta. Tá? Então, todo mundo ficou chocado com essa estatística, né? Oxa, nós temos hoje 7,5 bilhões de habitantes na Terra, tá? 7,5. E eu falei que 6,5 bilhões estão na primeira encarnação na Terra. Nossa, isso assustou muita gente, porque muitas pessoas chegam para mim, eu acho que eu estou na 20ª encarnação, eu sou espírito. Aqui na Terra, não. Então nós temos uma porcentagem, né, de uma quantidade de espíritos que podem ser espíritos que vêm reencarnando na Terra há muito tempo, né? No máximo aí há 12 mil anos essas pessoas vêm reencarnando, tá ok? No entanto, eu sempre disse que a Terra atingiu seu primeiro 1 bilhão de habitantes em 1850 somente. Então, antes de 1850, a Terra não tinha tantos habitantes, ela não tinha tanta gente. Então, se você pensar que no ano zero, né, na era cristã, tinha apenas 170 milhões de habitantes no planeta. Tá? Essa é a estatística de órgãos geográficos oficiais. Tá? A densidade do planeta era muito baixa, né? A densidade demográfica do planeta. No ano 1000 depois de Cristo, tinha apenas 400 milhões de habitantes. Ou seja, de 10 mil anos antes de Cristo até o ano 1000 depois de Cristo, só 400 milhões. Poxa, ninguém queria vir encarnar na Terra nessas épocas. A Terra era um planeta muito pesado mesmo, né? Ninguém queria vir encarnar aqui, uma idade muito antiga, cheia de problemas, cheia de karmas pesados, né? E, quando chega em 1850, a Terra atinge seu primeiro 1 bilhão de habitantes. Então, se você fizer a conta de 1850 e 1900, em 1900 nós tínhamos o quê? 1 milhão e 100, né? 1 bilhão e 100 milhões de habitantes na Terra. Então, de 1900 até o dia de hoje, que são 117 anos, né? 116, 117 anos, quantas encarnações uma alma pode dar? Se ela tem que passar uns 60, 70 anos encarnadas, em média, e, né, depois passar um grande tempo no plano astral esperando vaga para descer. Então, 100 anos você não consegue dar 2 encarnações. Tá? É impossível matematicamente. E nós temos que entender que 6,5 bilhões de almas encarnaram nesses últimos 100 anos. E vamos mais longe, 3,5 bilhões de almas encarnaram nos últimos 50 anos. Bom, então significa, né, que essas almas vieram de onde? É óbvio que essas almas vieram de outros projetos planetários pela galáxia. E de muitos outros projetos planetários pela galáxia. Então significa que houve transmigração de almas para o projeto Terra neste final de ciclo. E isso significa também que os mentores do projeto Terra, os coordenadores de nosso projeto Terra, estão preparando uma grande mudança estrutural no projeto Terra. Senão não haveria nesses últimos 100 anos essa grande concentração de almas em um curto espaço de tempo, vinda de todas as áreas da galáxia e de outras galáxias até, para encarnar em nosso mundo. Né? Então você perguntou sobre essa história de karma. É óbvio que essas almas trazem karmas dos seus mundos distantes. Nenhuma alma sai de um planeta distante e vem encarnar numa densidade planetária como essa se não tiver uma gama de karma muito denso e muito pesado para resgatar.
né? Então nós temos que pensar que o fato dela estar na primeira encarnação na Terra pode significar que ela teve 10 encarnações em outros planetas, em outros mundos pela galáxia, né? E estaria vindo à Terra para viver uma experiência coletiva, né? Dentro de um processo que se aproxima, né, de nossa humanidade. A gente não sabe se o que se aproxima é um holocausto nuclear, uma grande catástrofe envolvendo uma transição planetária, ou se a transição planetária será de forma mais branda, mais harmônica, com uma intervenção superior, com uma intervenção do plano espiritual, com uma intervenção dos espíritos superiores e dos próprios seres extraterrestres, né? Mudando então a face da Terra, mudando os paradigmas de nossa civilização e criando um caminho para a Era da Luz, para o despertar da consciência dos espíritos encarnados. Mas que algo tem que acontecer e vai acontecer, não tenho dúvida. Almas que estão encarnadas hoje aqui na Terra, nem que seja pela primeira vez, não são santos não, sabe? Não são santos, né? Por isso há tanto sofrimento, tanto conflito, tantas guerras, tantos karmas a serem resgatados ainda. Mesmo que essas almas estão vivendo a primeira encarnação na Terra, elas estão resgatando seus karmas oriundos de seus mundos distantes, oriundos de uma experiência adensada naquele mundo, e ela criou condições então para viver essa experiência nesse momento e nessa sociedade terrena, né? Então, nada acontece por acaso, meus irmãos, nada acontece por acaso, tá? Todas as almas que vivem aqui na Terra, todo ser que encarna na Terra, sua encarnação é muito calculada, sua encarnação é muito planejada, com muitos anos de antecedência. Então, nós temos que confiar profundamente nesta ordem que o plano espiritual possui, que o projeto Terra, reestruturado por inteligências avançadas, estão coordenando a chegada desses bilhões de almas na Terra com o intuito de evoluir o espírito nas condições em que o projeto hoje se apresenta. Ok? Então é isso aí. Tá? Muito bom. Vamos então para a quarta e última pergunta do dia. Professor Laércio, se somos o que pensamos e vibramos, e isso nos traz aquilo que conhecemos como bom para nossas vidas, né? A chamada lei da atração, eu atraio aquilo que eu vibro. E se eu falar de Jesus Cristo, um ser que só vibrava, pensava e fazia o bem, como sofreu tanto ao final de sua vida? De que forma então funciona essa lei da atração? É muito engraçado, né? Mas as pessoas pensam Jesus de uma maneira não muito certa, sabe? Eu às vezes me seguro tanto em falar de Jesus pelo medo até de mexer num mito, de mexer num, vamos assim dizer, num ícone do pensamento ocidental, da religião ocidental, e você discordar de certas coisas desse grande mestre colocaria, né, até às vezes o meu trabalho em xeque-mate. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Jesus cometeu vários erros. Jesus não era um cara tão perfeito assim. A primeira coisa, você vê, o Buda na Índia, o Siddhartha Gautama na Índia, ele se iluminou e pregou, ele se iluminou aos 35 anos e fez o seu trabalho, pregou até o resto de sua vida. Ele morreu com 85 anos, Buda, Siddhartha Gautama. Buda nunca foi desafiar o governo reinante, ele nunca foi pregar nos palácios, ele nunca foi contra as autoridades existentes na época. Tá? Ainda bem, o seu pai era um rei e tal, mas né, era o feudo daquela região. O Buda andou pela Índia como um todo. Né? Então o que aconteceu com Jesus? Qual o grande erro cometido por Jesus? É desafiar Herodes e também desafiar, né, claramente o Império Romano, que era o império que dominava aquela região. Que naquela época Israel era um país invadido. Tá? Era um país invadido pelos romanos, que estavam numa sua expansão mundial, né?
O Império Romano expandiu as suas forças por todas as fronteiras do chamado mundo conhecido, só não chegou na China, né, no Oriente, aquela coisa toda, porque era impossível, que a China era um grande império que ia fazer frente ao Império Romano, né? Bom, então, o que acontece? Jesus cometeu muitos erros também, tá? Um homem com 30 anos de idade, tá? Não, a gente não se sabe ainda pensar Jesus de um jeito diferente. As pessoas pensam Jesus como filho de Deus, como todo-poderoso, aquele que só pregou amor, que só fez amor. Né? Então, claro, ele teria que atrair amor. Não, ele foi desafiar, ele foi no conflito, ele foi na batalha mesmo. Ele foi como se fosse um guerrilheiro contrariando todo o sinédrio romano, ou, quer dizer, todo os sacerdotes judeus, né, que era a autoridade religiosa naquela época. Ele entrou no templo de Salomão, ou seja, no caso do templo de Herodes, que Salomão já tinha destruído a primeira vez, né, a reconstrução por Herodes, o templo era muito bonito, que simbolizava toda a religiosidade judaica. Né? Quando Jesus entra ali, desafia e quebra tudo, o famoso episódio, né? Que Jesus entra no templo e descobre toda aquela vendilhança, todo aquele comércio que se fazia dentro do templo, ele provocou os religiosos ali. Então Jesus partiu para o conflito. Jesus passou a ser um guerrilheiro, passou a ser um indivíduo que criou muitos inimigos. E aí, cara, naquela época, por muito menos as pessoas já eram mortas, massacradas e torturadas, sabe? Você está entendendo? Então, Jesus cometeu esse grave erro, né? E aí ele foi perseguido pelas autoridades mesmo, e aí, né, ele passou por toda aquela situação que ele fez. Então, você dizer que ele só plantava amor também não é certo, né? Ele plantou a discórdia, sim, ele plantou muito conflito lá, sabe? E aí ele colheu o que ele plantou, é a lei do karma, né? Ele colheu o que ele plantou, aí ele foi torturado e massacrado mesmo, porque ele foi confrontar o Império Romano, foi confrontar o Herodes e foi confrontar os sacerdotes judeus com a sua visão bastante diferenciada do ponto de vista religioso, né? Então, é claro, por muito menos as pessoas já tinham sido massacradas naquela época, e Jesus então foi mais um, né? Foi mais um. Né? Você fala assim, por exemplo, se você pensar 70 anos depois da morte de Jesus, o Império Judeu, o judeu que império, né? Os israelenses fizeram uma revolta para tentar se libertar do Império Romano. E aí eles não conseguiram, fracassaram nessa revolta, e o Império Romano, em um único dia numa estrada, levantou 6.000 cruzes, crucificando 6.000 pessoas. Você imagine a cena, né? Você andar numa estrada com 6.000 neguinhos morrendo, estruturado, né? Então você vê, Jesus não foi o único cara que sofreu as intempéries da brutalidade daquela época, da brutalidade do Império Romano, da brutalidade do ser humano que vivia naquela época. Porque os seres humanos eram bárbaros naquela época, eles não tinham essa educação, não. Eles eram rudes. O soldado romano era extremamente rude, né? A cultura era muito baixa, a religiosidade era extremamente primitiva, fanática e doentia. Qualquer um que ousasse contrariar os princípios dessa religiosidade fanática e doentia eram sem dúvidas massacrados, condenados à morte e tudo mais. A Igreja Católica fez isso ao longo do tempo, cara. A Igreja Católica fez isso na Idade Média, queimando tantas pessoas na fogueira, simplesmente por discordar de suas ideias, simplesmente por não concordar com certos padrões, eram classificados como bruxas, hereges e tudo mais. A igreja fez muito pior em nome de Deus, em nome de Jesus depois. Tá? Então, certamente, quando você olha por certos olhos, você vai ver que Jesus cometeu graves erros lá atrás. Ele não precisava fazer isso. Ele podia trabalhar de um outro jeito, sem um confronto direto com as forças. Ser um filósofo apenas, né? Podia estar filosofando, pelo menos até os 70 depois de Cristo, ele podia filosofar, que depois os romanos não deixou para ninguém, expulsou todo mundo mesmo. E ali começou a diáspora, né? O famoso expulsão de todos os judeus daquela região de Israel. Tá? E você sabe, os judeus, depois dessa data, nunca tiveram mais um país, nunca tiveram uma pátria.
Eles só foram voltar para Israel, né, em 49, com a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então é bem por aí, pessoal. Nosso tempo está acabando, tá? Eu desejo a todos vocês muita luz, muita paz e procurem sempre buscar a espiritualidade, vibrar a luz e vibrar o amor em vossas vidas, que eu tenho certeza que você vai receber a luz do alto. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Namastê.